Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja sempre glorificado e exaltado no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos para sujeitar a Deus e resistir o diabo. Nós temos ordens a cumprir. Nós temos da palavra de Deus estratégias para nós, para que nós não venhamos cair nos laços malignos. Existe para nós coisas que Deus já nos deu para nós resistirmos às lutas, às perseguições. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos falar sobre procedimentos para sujeitar a Deus e resistir o diabo, porque somente resistindo ao diabo é que ele vai fugir de vós. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Essa é uma passagem muito conhecida no meio evangélico. Capítulo 8 de Tiago é uma passagem muito conhecida. Mas em que consiste nós sujeitarmos a Deus? Então, primeiro, nós devemos humilhar diante de Deus. Tanto que uma condição para que a oração seja ouvida é nós nos humilharmos perante Deus. E lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro vai dizer da seguinte forma: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Olha para você ver o que o apóstolo Pedro fala: para que a seu tempo ele vos exalte. Essa exaltação, ela inclui a fuga, possamos dizer assim, de Satanás. Porque nós vamos estar agora nos sujeitando a Deus, resistindo o diabo, lançando sobre que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado. O cuidado que Deus tem com os problemas de cada um dos seus filhos é uma verdade enfatizada através da palavra. Nós vemos isso no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele inclinou para mim o seu ouvido, eu ouvi o clamor. Todos os nossos temores, cuidados, preocupações devem ser prontamente lançados sobre o Senhor. Porque o diabo ele vai querer usar estratégias de sofrimento, que é o que ele mais usa, para nos atacar. E nisso nós devemos resistir. Nós também devemos resistir às tentações pecaminosas. Por exemplo, lá no livro de Provérbios 1:10, tem uma ordem de Deus: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te,
não consinta, seduzir ao pecado, à maldade. Em Provérbios 4,14, ele fala: não entre pela vereda dos perversos, nem siga os seus caminhos maus, não siga seus maus caminhos, não siga seus maus exemplos. Nós devemos resistir a isso. Também devemos resistir à nossa velha natureza. Lá em Romanos 6,13, Deus dá uma ordem: nem tampouco apresentei-vos vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça. Para nós podermos resistir ao mundo, ao diabo e ao pecado, nós devemos nos humilhar perante Deus e Ele vai nos exaltar. E isso nós devemos fazer. É nossa obrigação destruir as fortalezas de Satanás em nossas mentes. Toda pessoa regenerada, ele não é mais escravo do pecado. Mas a pessoa tem que buscar a sua conversão completa. Nós vemos no livro de Marcos, quando Jesus fala da parábola do semeador, que a semente caiu à beirada do caminho. São as pessoas que ouvem, mas Satanás tira a mensagem, deixando ainda o seu coração duro, ainda que tenha ouvido a palavra. E Deus não é Senhor de toda a sua vida. Isso é conversão parcial. E todo cristão professo, ele está numa conversão parcial. Só está numa conversão completa aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo. E ele começa a resistir à palavra de Deus, ele começa a resistir aos ensinamentos, aí o coração endurece, a incredulidade entra e essa pessoa perde salvação. Mesmo que seja um cristão, mesmo que seja uma pessoa que esteja dentro da igreja. Por causa de quê? Por causa da conversão parcial. Ele não destruiu as fortalezas de Satanás na vida dele. É nossa obrigação resistir ao diabo, lutar contra as suas estratégias. Poder para isso o Senhor já nos deu. Lá no livro de 2 Coríntios 10, 4, 5, fala que as nossas armas são fortes para destruir, são armas espirituais para destruir as fortalezas de Satanás. Deus já nos deu as armas para isso. Então, a primeira, para nos sujeitarmos a Deus, é humilhar. A segunda é rasgar o coração no lugar das vestes. No Antigo Testamento, ainda no Antigo Testamento, o sinal de humilhação era rasgar as roupas. Mas agora Deus, através do profeta Joel, já começa a manifestar a dispensação da graça. E na dispensação da graça, agora nós devemos fazer a ordem que está lá em Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio para se irar, e grande em beneficência. A palavra beneficência ou benevolência no Antigo Testamento é traduzido para o Novo Testamento a palavra graça.
Então, seria como se lesse assim, ó, grande em graça e se arrepende do mal. Quando a pessoa se converte, ele se arrepende daquela destruição, daquilo que iria acontecer com aquela pessoa e ele já não deixa mais. Ele fala com Jeremias, com Ezequiel: Ezequiel, se o ímpio deixar a impiedade e praticar a justiça, vai morrer? Não vai morrer, vai viver. Por quê? Porque Deus não vai permitir que ele seja destruído. Então, é rasgar o coração, é buscar a face do Senhor, é buscar de todo o vosso coração, conforme diz lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é uma ordem de Deus para nós sujeitarmos a Ele. A terceira ordem para nós sujeitarmos a Deus consiste no amor aos inimigos. Nós precisamos mais dos inimigos do que dos amigos, porque o amigo nos traz alegria, mas o inimigo nos traz perseverança na oração, nos traz vigilância, nos traz constância na presença de Deus. Por quê? Porque é pelos nossos inimigos que nós devemos orar com mais intensidade, para que as forças de Satanás venham minguar sobre eles e que eles venham agora se converter ao Senhor. Olha a ordem de Deus. Mateus 5:43. Ouviste o que foi dito. Interpretaram a lei assim, ó: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Na nova lei da graça, eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Quando o seu inimigo te maldizer, você vai bendizê-lo. Bendize o que vos maldiz. Quando o seu inimigo te odiar, você vai fazer o bem. Fazei o bem ao que vos odeia. E na hora que ele começar a te maltratar e te perseguir, você vai orar por ele. Você vai orar pelo inimigo quando ele começar a te maltratar e a te perseguir. Quando você fizer isso, essas 4 coisas, aí aquele poder de ser filho vai se cumprir, para que sejais, que ainda não é. Porque você só vai conseguir fazer isso se você for guiado pelo Espírito Santo. É o que fala lá no livro de Romanos 8:14. Somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, dentro disso, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Romanos 12:14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É uma ordem de Deus para que nós venhamos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ao exasperar. O exasperar é aquilo que ele pode usar de fora para dentro para nos prejudicar, ou aquilo que sai da nossa velha natureza que ele pode usar para nos prejudicar. Por quê? Porque com o amor de Deus nós vamos ter gozo. O amor de Deus tem 8 itens. O amor de Deus é o fruto. Com 8 gomos é como a mexerica, que vai produzir gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso vem do amor. Porque o amor é o cumprimento da lei. Então a 4ª ordem para nós odiarmos, a 4ª ordem para nós sujeitarmos a Deus: odiar o pecado
É odiar o pecado, não o pecador. É odiar o mal na vida das pessoas que nos perseguem, naqueles usados pelo diabo para nos prejudicar. Lá no livro de Provérbios 8:13, o temor ao Senhor é odiar o mal. A soberba, a arrogância e a língua fraudulenta eu aborreço. Então, a ordem de Deus é odiar o pecado e não o pecador, não a pessoa que está sendo usada pelo diabo. Porque a pessoa que é vencida por algum pecado, ele se torna escravo daquele pecado. Lá no livro de Romanos 6:16, o apóstolo Paulo fala: aquele para quem você se apresenta para ser servo, você vai servir. Se apresentou para ser servo do pecado, vai ser servo do pecado, vai ser escravo do pecado. Mas se apresentou a Cristo para servir a justiça, vai receber a vida. Porque se alguém é vencido, se torna servo daquele que o venceu. Então, a quarta ordem é odiar o pecado, odiar o mal, rejeitar as coisas desse mundo, rejeitar as ofertas diabólicas. Por isso que o livro de Provérbios, Salomão, ele instruindo, ele fala: olha, para que esses provérbios possam te ajudar a se livrar da língua fraudulenta. Lá no capítulo 5 ainda fala assim: olha, é para te livrar da mulher estranha que lisonjeia com as palavras. Isso está falando da falsa religião, das falsas estratégias demoníacas, que é cheio de coisas maravilhosas, mas é tudo pecado. Então essas são as 4 ordens de Deus para nós sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo. Nessa resistência ao diabo, o Senhor Deus irá nos dar vitória. Cada passo que nós damos na vida é um passo para próximo do Senhor. O mundo pode estar dando um passo a mais para a perdição, mas nós damos um passo a mais para a salvação em Cristo Jesus. Quando nós cumprimos fielmente a sua palavra. Quando nós nos sujeitamos a Deus, aos seus mandamentos, às suas ordens. Quando nós cumprimos fielmente a tua palavra, todas as suas bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. São promessas do nosso Deus para quem é fiel a Ele e a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Pai querido, Pai santo, amado, poderoso Criador dos céus e da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor, pela tua paz. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, no nome de Jesus.